O que torna uma marca referência de mercado. Ao pensar em livros e entrega rápida, é quase inevitável não associar imediatamente à Amazon. E quando o assunto é análise clínica, exame de sangue, o nome que provavelmente vem à mente de muitas pessoas é o Sabin. E se você, caro ouvinte, for questionado sobre uma marca de calçados infantis, qual resposta você daria? Bom, eu pensei, e provavelmente você pensou também, em uma empresa que é referência no segmento há mais de 70 anos, a Calçados Bibi. Empresa familiar que ao longo dos anos vem inovando, ampliando e se consolidando cada vez mais no mercado, sem perder o foco, com uma cultura bem definida e com estratégias que vão além das vendas. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vou conversar com a CEO da Bibi Calçados, Andrea Kohlrausch. Então aumente o som que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast. Episódio 124. Passos de sucesso. A jornada de tradição e inovação da Calçados Bibi. A nossa convidada de hoje tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, possui especialização em liderança pela FDC Kellogg School of Management e atua na Bibi há mais de 20 anos. Antes de assumir como CEO da empresa, era responsável pela área de varejo e expansão de franquias da rede. Andréa, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. É um grande prazer aí participar desse podcast. Muito obrigado aí pela presença. E para a gente conversar um pouco sobre a sua experiência e um pouco sobre a Bibi Calçados, eu queria começar ouvindo de você um pouco da história da empresa, que tem mais de 70 anos. Conta pra gente aí como é que surgiu essa empresa e como que ela se desenvolveu ao longo do tempo. Bom, a Bibi, eu posso dizer, quando a gente fala de inovação, é uma empresa que ela já é inovadora por já estar há mais de 75 anos, no mercado, trabalhando com o mesmo público que definiu há 75 anos atrás, que é o público infantil, Então, imagina que hoje a gente não faz o mesmo tipo de calçado, que a gente... naquela época, se usava, mudou muito a moda, de 1949 para cá. Então, a Bibi foi a primeira indústria de calçados infantis no Brasil. Esse ano, agora em abril, nós vamos celebrar 75 anos de história. Então, ela foi fundada pelo meu avô, Ela foi basicamente aí por décadas, o foco foi B2B, e claro, como uma marca com foco infantil, mas o foco era indústria, e depois, a partir aí no final de década de 80, década de 90, depois de uma grande crise, a primeira sucessão, então meu pai acabou assumindo, a empresa, conseguiu, de certa forma, sendo um sucessor mais heróico, porque conseguiu salvar a empresa aí, naquele período difícil. A empresa estava quase quebrando, de fato, na década de 80, e eu sou a terceira geração. Então, eu assumi a empresa quando a gente celebrou 70 anos, Então, esse ano eu já vou fazer 5 anos aí na presidência. Eu brinco, que a gente tem desafios fortes também, quando entra numa sucessão, porque com 9 meses aí na troca de bastão, a gente já teve que enfrentar uma pandemia. E então hoje a empresa, tem uma rede de franquias, a maior rede de lojas de calçados infantis e acessórios também no Brasil, e estamos aí expandindo, com essa rede também para a Latam, para a América Latina, além de também levar os nossos produtos aí para mais de 60 países em vários cantos aí do mundo. Ah, que legal. Você sempre se imaginou assumindo, como terceira geração, esse cargo, a responsabilidade da empresa? Você foi criada e preparada para isso? Eu poderia dizer que, assim, não, eu acho que foi uma questão de ser uma sucessora, talvez natural, porque não que fosse o meu maior sonho, mas desde a infância eu sempre quis, o mundo do empreendedorismo, o mundo da administração, da gestão. Então eu já me imaginava na infância, nas brincadeiras, sendo empreendedora, trabalhar nessa área de gestão, Eu tenho uma irmã que é médica, então eu lembro, das brincadeiras dela, embora na família não tenha ninguém na área de medicina, ela já dizia que ela queria, nas bonecas dela, na época, ela brincava
da área de saúde. Então, né, depois, né, quis, né, por interesse próprio mesmo, entrar no negócio, me especializar sempre, né, nessa área de business, de negócio. Então, a gente vai buscando conhecimento e também empreendendo, né, dentro do próprio negócio aí familiar. Eu acho que várias frentes aí a gente conseguiu também inovar, trazer de novo, né, para o negócio, mesmo na época aí de varejo, quando a gente resolveu em 2008, que já são mais de 15 anos, entrar para o complexo no mundo, né, de transferir know-how através do franchising, de operar lojas também, né, que é totalmente diferente de operar a indústria, né, tem que buscar conhecimento, né, tem que testar, né, tem que trabalhar em cima. Então, isso tudo eu tive à frente também desse objetivo, né? E eu acho que naturalmente a gente vai vencendo etapas, né? E todo esse conhecimento, e a gente acaba, né, estando mais preparado aí, né, para assumir uma posição maior, né? Como quando surgiu a oportunidade aí de ser convidada para a gestão geral. Mas não que eu imaginasse que um dia, né, eu gostaria. Eu sei que quando a gente, 7 anos antes de eu assumir, quando meu pai colocou, não só para mim, como para outros, né, que ia contratar uma consultoria aqui dentro, que quando a empresa chegasse aos 70 anos, ele sairia, né, da gestão do dia a dia e entraria para uma presidência de conselho. Então, quando ele começou a tratar toda a questão de governança, de criar conselho consultivo aqui dentro, da gente, né, também ter uma consultoria para os nossos planos de desenvolvimento nesse sentido, a gente até se assustou, né? Mas ele comentou, porque a gente imaginava, vai ser meio que eterno aqui na presidência, e ele colocou, não, a empresa, as pessoas morrem, né? Mas a empresa não pode morrer. E nós vamos preparar aí a nossa terceira sucessão aqui no negócio, né? Porque a empresa, né, tem que ser perpetuada, o negócio tem que ser perpetuado. E aí, né, foi cada um desenvolvendo aí os seus processos, né, de desenvolvimento, seus planos de desenvolvimento. 6 meses antes aí, né, da celebração de 70 anos, então foi anunciado o nome, né, eu recebi o convite, né, para assumir esse desafio, né, e claro, né, ter também aí todo o apoio, né, do time já que ficava, né, foi fundamental aí para o sucesso, né, de toda essa sucessão. Ah, muito bem. Bom, até chegar a essa posição de CEO, certamente você passou por várias áreas dentro da empresa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de conhecer uma diversidade de áreas e atuações dentro da empresa para que você consiga exercer bem esse cargo de liderança hoje em dia. Eu acredito que é fundamental, né, e especialmente as áreas também de mercado. Então, eu tive, né, a oportunidade de passar também pela área de RH, né, área financeira lá atrás. Eu quando iniciei no negócio, eu fui office girl, né, uma função que nem existe mais, né, não é office boy, é office girl, né, na época que ainda o pessoal precisava, né, levar cheques, pagar boleto, enfrentando filas nos bancos, né, então eu comecei fazendo isso nos primeiros meses, né, quando eu entrei no negócio, né, e aos poucos, né, fui subindo, assumindo, né, algumas frentes aqui dentro, mostrando, né, que tinha responsabilidade, mostrando, né, sempre também inovação, resultados. Tive também uma oportunidade grande, né, do internacional. É fantástico também a experiência, né, de poder desbravar mercados, né, internacionais, ter contato com diversas culturas, entender mundo, né, até para o negócio, né, poder trazer insights do que está acontecendo às vezes lá na Ásia, aqui, né, em outros mercados aí, às vezes muito mais competitivos e demandantes, né, ou que estavam mais na frente. Hoje com internet, com tudo mais, porque eu ainda naquela época eu tive a oportunidade de pegar uma internacionalização quando a gente não tinha, né, toda essa velocidade de informação, toda essa exponencialidade que a gente tem hoje. Ainda a gente recebia aos poucos aí pedidos de exportação de fax, né, na época, né, na questão internacional. Não me acho velha, mas, né, peguei essa parte aí, né, dos fax também. E aí depois, né, tanto o mercado nacional também, né, a gente teve
a experiência também, né, de poder estar à frente aqui das áreas comerciais de mercado nacional, até a gente também, né, estar à frente aí de toda a estruturação da rede de franquias, de suporte, de expansão, né, e aí depois o convite para a parte, mas eu sempre gostei mais dessas áreas comerciais, né, embora eu tive uma passagem geral para conhecer todo o negócio, né, de forma prática e rápida lá atrás, né, os meus tempos maiores acabaram sendo tanto em áreas internacionais, áreas do mercado nacional, né, e também propriamente na construção aí no projeto de varejo. Bom, você comentou a respeito da crise que seu pai teve que enfrentar na década de 90 e mencionou também a sua experiência ali já na frente como CEO da BB durante a pandemia. E o ouvinte nosso, lojista de todo o Brasil que está aí nos acompanhando, certamente também tem crises e dificuldades ao longo da sua trajetória como empreendedor. Queria que você falasse um pouquinho sobre que lições você tira desse momento de crise e como que vocês conseguiram se sair tão bem diante de uma dificuldade global que foi esses 2 anos de pandemia pelo qual a gente passou recentemente. Bom, eu poderia dizer que, pelo que, né, eu não vivi aquela década de 80, né, no negócio, início da década de 90, aí, quando começamos a sair, eu peguei um pouquinho depois, mas o que se fala é que na década de 80, a empresa tinha mercado e não tinha caixa, né? O 2020, a gente, de repente, o mercado que a gente tinha acabou, né? Porque as crianças foram colocadas dentro de casa, aulas online, né? O nosso público infantil, todo mundo vai para casa, escola fechada, né? Vocês não vão mais poder transitar. E sim, nós já tínhamos plantado sementes, né? Desde 2016, 2017, da questão de bases do Omni, tanto na questão de arquitetura de dados, de troca de plataforma, de subida de estoque dentro da plataforma de e-commerce, né, uma série de coisas, mas o número ainda era muito pequeno, né, o número do digital. Então, a diferença, né, dos dois momentos é que lá atrás, na década de 80, a gente teve um problema, né, de dívida grande, né, o pessoal fala mais ou menos, né, como se hoje a gente, para cada R$ 1 devido, a gente tinha 19 centavos, né, para pagar. Então, tinha uma dívida muito grande, praticamente impagável. E nesse momento a gente tinha caixa, né? Quando a gente enfrentou ali a pandemia em 2020, a gente tinha caixa forte, só que desapareceu o mercado e a gente teve que se reinventar aí, né? Para que o digital subisse, né? E sobreviver e fosse mais forte do que o mercado que até então a gente conhecia, né? Então, essa foi a diferença das crises nesse momento, mas eu poderia te dizer que naquele momento, lá na década de 80, 90, ele nos fez repensar e criar uma cultura empresarial nova, né? Uma cultura empresarial forte, né? Que ela, em 2020, inclusive, ela foi muito fortalecida, né? Toda a forma nossa de trabalhar, acho que a gente teve essa vantagem, né? Porque a prática desses novos valores que a gente teve que fazer essa transformação lá na década de 80 e 90 nos serviram muito, né, para a questão da transparência, que é um valor hoje que a gente trabalha, né, de uma forma muito forte, né, que faz parte da nossa cultura, a questão da inovação também, né, então nos ajudaram muito essas bases, essas sementes, né, que nos ajudaram a sair de uma outra crise, foram aqui a gente usando muito, fortalecendo muito na prática, nos ajudou, né, a sair fortemente dessa crise também, né? Nós, inclusive, durante o ano de 2020, nós somos uma das indústrias, poucas indústrias de calçados que não demitimos naquele ano. Nós conseguimos apoiar toda a rede de franquias, inclusive praticamente nem fechamos loja, depois a gente teve eventualmente fechamento, alguma coisa assim de lojas que já estavam, né, sendo negociadas antes da pandemia para algum fechamento, algum repasse. Então, conseguimos apoiar, né, tanto a questão também dos fornecedores, de trabalhar de uma forma bem colaborativa, mas usando muito, né, praticando de uma forma muito forte valores que a gente foi construindo, né, na saída da crise lá daquele período, né.
muito essa questão, né, do fazer mais com menos também, né, de buscar melhoria, de buscar inovação, buscar colaboração, né, a gente tem uma gestão aí de uma comunicação muito horizontalizada, né, que ajuda muito na execução, né, de coisas. Então foi muito importante a rapidez da execução, né, na pandemia. E a gente, por já ter essa cultura, né, de que, por exemplo, eu não tenho hoje uma sala, né, a gente tem escritório aberto e eu sento próximo dos times, ou sempre estou em sala, em reuniões, ou circulando. Então, não tem aquela coisa de que o presidente é inacessível, né, as pessoas podem falar comigo. Isso já não era, né, da minha época, já o meu pai praticava dessa forma, né, essa gestão horizontalizada que a gente permanece, né, que a gente fortalece, traz inovações, mas essas bases, essas sementes aí de valores, que é o que a gente acredita e pratica na gestão aí, certamente nos ajudaram muito, né, para a gente conseguir implementar coisas muito rápidas, né, na velocidade aí que a gente precisava implementar na pandemia. A gente percebe que a BB é uma empresa bastante tradicional, tem aí mais de 7 décadas de atuação, mas ao mesmo tempo é uma empresa muito inovadora. É uma empresa que consegue realmente se adaptar ao mercado que está sempre em constante mudança. A gente costuma dizer aqui na CNDL que após a pandemia a gente tem um novo consumidor, um consumidor com novas prioridades, houve uma mudança muito grande nos hábitos de consumo, especialmente por aqueles 2 anos ali bem difíceis que a gente passou e que certamente a BB também teve muita adaptação. Várias estratégias tiveram que ser adaptadas, especialmente no lado da digitalização do negócio. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que vocês aplicam a inovação no dia a dia de uma indústria tão tradicional como a de vocês. Aqui na BB a gente tem um programa quer dizer, a inovação também já é um valor. Eu acho que até aqui atrás, né, a gente tem ali os valores da BB, vocês podem ver que um dos nossos valores é a inovação. Então, a inovação é um valor, a gente não só acredita, mas busca praticar, e a gente acredita que tem 3 frentes, né, aí de inovação. Então, existe a frente aí de buscar sempre melhoria, né. Eu até comento agora, nesse início de ano, tem um processo lá na questão do próprio e-commerce, embalamento, que o pessoal trouxe melhoria, que no ano passado, numa campanha muito similar que a gente estava fazendo, eles precisavam de praticamente o dobro de pessoas para fazer o embalamento. Então, citar, né, esse início de ano, a gente iniciou, por exemplo, com um processo que foi melhorado no final do ano passado, relacionado a embalamento, né, em compras de e-commerce, que no ano passado, para fazer a mesma coisa, numa mesma campanha, que é uma campanha de promoção, que dá muito mais itens, né, do que o normal, a gente precisava do dobro de pessoas. E esse ano a gente conseguiu fazer com a mesma equipe, né, do ano inteiro, e fazer 100%, cumprir a SLA, mas tudo em virtude de melhorias, de eficiência, de busca de eficiência. Então, a gente pode inovar tanto nessa questão de eficiência, como também, né, inovar coisas que estão funcionando no mercado, numa região, tentar ampliar, né, essas melhorias aí que a gente faz, né, que às vezes é numa área, que dá para colocar em outras, né, ou países mesmo, né, e as inovações que são de disruptura, né? Essas inovações aí, por exemplo, eu acredito que a gente começou a ler toda essa situação de digitalização aí por 2016, 2017 a gente já começou a tomar umas ações mais fortes, que foram bases, né, para a gente estar forte também na pandemia em 2020, porque a gente já tinha feito a base, né, de integração de dados, né, que não era só o dado do que estava lá no e-commerce, e o dado lá no físico. A gente começou, se o cliente está comprando ali e vai numa loja física, por que ele tem que fazer cadastros separados em um ambiente e um outro? Já bota tudo para o mesmo banco de dados e, claro, que se ele for chegar em qualquer loja física do Brasil, ele não vai ter incomodação, esse atrito de ter que cadastrar todo o dado novamente, né? A questão de trocas, tudo que era pontos, né, de atrito, a gente começou a mapear também com o cliente, a questão de colocar todos os estoques de todas as lojas físicas para dentro da plataforma do online, tudo isso, né, eu acho que ali a gente começou a criar uma base já para essa disrupção, para essa ampliação de digital, que só ampliou, né, hoje tem ferramentas, assim, a loja BB em aplicativo,
tem o pessoal vendendo por aplicativo de WhatsApp também, direto das lojas, né, de cada uma das lojas físicas, o BB Home, uma série de projetos que entrou aí e se ampliaram pós-pandemia. Então, a gente, dentro da BB, né, a gente tem, né, esse valor da inovação, e a gente, há muito tempo, nós temos o programa Ninho de Inovação. A gente tem que é gerido por um comitê, né, são 7 temáticas, né, que a gente, tanto para varejo, indústria, fornecedor, pode participar. O pessoal pode entrar nessa plataforma, dar ideias, né, ou ideias de projeto também, ou ideias, né, para serem implementadas. Esse comitê reconhece, apoia para fazer a gestão e reconhece nessas ideias. A gente também, nos nossos planejamentos estratégicos, junto com as lideranças, a gente também já coloca aí alguns projetos, algumas iniciativas que a gente precisa estudar e trabalhar, né, para implementação no ano, né? Então, tudo isso entra dentro desse programa Ninho de Inovação, né, que é muito fomentado aqui na empresa, né? O pessoal, a gente incentiva para que o pessoal tenha uma ideia, já discute com a outra área, se é legal, implementem, depois registrem na plataforma para que o comitê possa reconhecer. Né? E o resultado aí, eu acho que nos últimos anos, a gente normalmente participa do prêmio aí da revista Amanhã, as franquias as marcas mais inovadoras, né? E é com bastante orgulho aí que a gente tem ficado, inclusive 2023, novamente, né, entre as 25 mais inovadoras aí da revista Amanhã, da região sul do Brasil. Sem dúvida alguma, hoje em dia as empresas que sabem lidar bem com essa questão da inovação se diferenciam no mercado e se destacam. É fundamental hoje, nesse mundo tão rápido, tão tecnológico, quem não se movimenta com essa mesma velocidade fica para trás, e a gente percebe que a BB tem isso no DNA e os resultados mostram de maneira bem clara. Queria conversar um pouquinho com você agora sobre o ano de 2024, suas expectativas, como é que está o plano de expansão aqui no Brasil, na América Latina. Fala um pouquinho aí dos planos e como que você enxerga o contexto, né? O ambiente de negócios no Brasil hoje para dar como base aí desse projeto de expansão de vocês. Bom, no ano passado, no início de 2023, eu acabei indo na NRF. Esse ano não consegui estar presente, mas poderia aí dizer que veio, né, a palavra policrises, né, e a gente vê aí que as múltiplas crises, né, é uma realidade que a gente tem vivido aí nos últimos anos, né. Quem imaginava? Eu acho que até setembro eu fui para uma feira na Europa, que a gente estava expondo, né, no internacional lá, e logo depois até atendemos palestinos, cliente de Israel, e logo depois estourou, né, além da guerra que estava acontecendo ali na Rússia, Ucrânia, aconteceu também logo depois, né, uma outra guerra aí no mundo, né, fora várias coisas. Então é uma realidade, né, com Covid, antes mesmo a gente já estava vivenciando isso, mas a gente acredita também que é um mundo de polioportunidades, né, tem tanto a questão da longevidade, o mundo como um todo vai nascer muito mais gente aí nos próximos 25 anos. O Brasil aí tem grande potencial, né, dentro disso aí, né, como um país aí que tem muito alimento, né, para ser fabricado, né, dentro do mapa mundial, bem como também energia verde, né, matrizes energética verde. Então acho que a gente tem bastante questões nesse sentido. Existe, né, alguns pontos aí, né, de inseguranças jurídicas, né, aumento de carga tributária, são aí temas de preocupação, mas a gente vai ter que olhar pelas polioportunidades, né? Eu acho que tem que estar preparado aí para enfrentar pequenas, médias ou grandes crises aí, né? Como acho que nos 75 anos a gente sempre enfrentou, que vai ser sempre a gente buscar pela inovação, mas também a gente tem que olhar a polioportunidades, e a gente hoje está mapeando, a gente quer, né, isso que a gente já conseguiu aí no Brasil, né, de uma rede de lojas, né, ser a maior rede de lojas de franquias aqui de calçados infantis do Brasil, também levar inicialmente para a Latam. Então a gente quer construir até 2030 uma rede de 100 lojas, né? Hoje a gente está com 21 lojas em 4 países aqui da América Latina, então esse é um dos projetos que a gente está trabalhando.
Para 2024, a gente quer abrir umas 10 aí no Latam, né? Já tem alguns pontos mapeados, né? Hoje a gente está presente em Peru, Equador, Guatemala e Chile, né? Então a gente também tem oportunidades em outros países, mas mesmo nesses países aí a gente tem oportunidade para ampliar mais a rede com os parceiros atuais. E aqui no Brasil também, né? Seguir expandindo, né? Buscando mais eficiência, né? Explorando aí novos pontos, né? Trazendo novos pontos aí de ferramentas, né? Para ampliar a venda aí no Brasil, né? E nós aqui, na nossa estratégia, hoje, nós temos a estratégia, né, de ter uma rede, né, um trabalho onde o consumidor está no centro, mas junto com a indústria, né, uma indústria flexível, uma indústria também que vai buscando inovações nessa questão também de ir aperfeiçoando processos, né, trazendo melhorias, inovações também de materiais, né, e tudo mais. Então, a gente também, né, trabalha essa questão aí da indústria, né, dentro do nosso ecossistema. Ah, muito bem. Dentro do nosso público, certamente tem muita gente que é franqueado ou que tem vontade de abrir uma franquia, algum tipo de negócio nesse modelo. Queria que você falasse para a gente um pouquinho qual que é o principal desafio de você ser uma franqueadora, como que está o projeto de franquias de vocês, qual que é a visão desse mercado, que é um mercado tão importante no Brasil. A gente tem grandes redes, a gente sabe que você empreender por meio de franquia tem uma série de benefícios, mas no caso de franqueadora, qual que é o maior desafio para vocês? Eu acredito que de fato, né, hoje a gente também vê aí muito conseguir, né, a questão de pessoas, né, eu acho que a gestão de pessoas... ideal é sempre um desafio? Tem isso, né, mas eu acho que assim, o grande desafio hoje, né, o varejo sempre teve a rotatividade, né, eu acho que se a gente conseguisse entregar a equipe completa para o franqueado seria maravilhoso, né? Eu acho que esse é o grande desafio. A gente tem inúmeros treinamentos, inúmeras capacitações, né, de desenvolvimento, que a gente sabe que uma equipe certa ou a liderança certa lá na frente, porque às vezes o franqueado não está todo dia, né? O ideal que esteja, né, mais junto, né? Mas a gente vê também muito desafio na gestão para qualquer varejista hoje em dia, né? Ainda mais o varejo aí que trabalha de domingo a domingo, né? Então, hoje a rotatividade é uma das dores, eu acho que, do varejo, né? E falando das vantagens, né, do franchising, eu acho que ela corta caminhos, né? Porque aquele cara que está sozinho, que não está numa rede, ele tem que se preocupar com toda a parte de suprimento, né? Tirar tempo para olhar toda a parte de um monte de fornecedores, fazer precificação, cadastro em sistema, né? Definir mix, marketing, campanha de marketing. E isso aqui a gente tem um monte de gente pensando, né? A gente tem um time pensando só de marketing, né, em melhores práticas e tudo mais, em desenvolvimento de produto, para que dê, né, para o franqueado, né, olha, o foco comercial, dê um monte de ferramentas aí para que ele possa, né, focar lá com o cliente, né, lá na ponta, né. Então, acho que a gente ajuda a cortar caminhos aí, né, e é certo que ele ganha vantagem nesse mundo aí super desafiador do varejo. Certo. E falando em expansão e crescimento, como que vocês enxergam essa questão polêmica que a gente tem hoje, que são os marketplaces internacionais, esses produtos importados com isenção de imposto, essa competição muitas vezes desleal que a indústria brasileira tem com relação a produtos que vêm da Ásia, especialmente da China. Como que vocês enxergam esse desafio? Como que vocês se posicionam diante dessa a questão que é tão estratégica, que é competir com produtos que vêm de outro país e que às vezes não estão competindo em condições iguais? Eu pessoalmente, né, eu acho que o livre mercado, de certa forma, é positivo, né, eu acho que para todo mundo, né, eu acho que ter bons concorrentes, né,
sempre muito positivo, né? Porque a gente tem que sempre sair da zona de conforto, a gente tem que sempre evoluir. Mas nesse caso específico, né, a gente vê que a gente está entrando, né, num ano, por exemplo, agora a gente está em 2024, né? Nós que temos a indústria também de calçado, é um setor aí que é um dos 17 setores aí com a desoneração da folha, né? Então, não sabemos ainda se a gente coloca isso em 2024 no nosso orçamento ou não, porque isso não está definido, né? Então, as regras não são as mesmas, né? Deveria de ter as mesmas regras, né, para todo mundo, né? E no caso desses importados aí, $50, você pode comprar um calçado de forma, né, internacional aí por outras plataformas, né? De repente não tem todo esse trabalho aí de social, de pagamento de tributo, porque a gente paga muitos tributos, né? Também aqui no Brasil, né? Toda a questão também de mesmo dos encargos sociais, né? Uma série de coisas aí que a gente tem no país, né? De gestão de pessoas. Então, eu digo, não são as mesmas regras, né? Então, deveria de ter mais ou menos, se aqui no Brasil, né, tem tantas pedras, né, no caminho do empreendedor brasileiro, né? Acho que a gente não, a gente é meio que heróico aqui no Brasil, né? Porque muitas vezes o pessoal do internacional não entende, né, todas essas regras aqui que a gente acaba tendo que conviver e cumprir, né? Então, eu acho que se as regras são iguais, é bacana, né? Porque concorrência sempre é muito bom. Nos faz sair da zona de conforto e não vá mais. Ah, com certeza. Aqui na CNDL a gente acompanha de perto essas questões, a gente entende muito bem essa dificuldade que é concorrer sem igualdade de condições. A questão dos produtos importados sem imposto, a gente tem acompanhado de perto do governo, mostrando o impacto negativo disso para o Brasil. A questão da desoneração de folha de pagamentos, a gente defende também, porque a gente sabe que o impacto é muito positivo na contratação de mão de obra e especialmente na segurança jurídica, do planejamento poder ser feito com a eficiência e não ficar nessa incerteza toda. Então, a gente é bastante solidário de vocês, de todo o empreendedor brasileiro nesse sentido, e um dos papéis, né, a natureza de existir a CNDL é justamente fazer essa defesa de condições ideais. E você falou de concorrência e falou de NRF, a gente voltou recentemente da NRF desse ano, e uma das principais palestras que teve lá foi do Magic Johnson, que é um ex-jogador de basquete da NBA, muito famoso, e que ele falou que os bons resultados que ele teve na carreira foram especialmente motivados pelos maiores adversários que ele teve. Ou seja, os Sim. concorrentes fizeram ele se tornar um jogador melhor. Mas no caso do basquete, os concorrentes tinham as mesmas regras a cumprir dentro do jogo. E é isso que a gente espera aqui Uhum. no Brasil também, né? Que os importados eles tenham abertura de mercado, mas que tenham igualdade de condições para competir. Tem um outro Com ponto que eu gostaria certeza. muito de conversar com E da você. mesma forma para a gente poder levar os nossos produtos lá para fora, né? Hoje a gente não tem muitas vezes boas negociações bilaterais aí que facilite meio que os empreendedores de forma sozinho aí tentando internacionalizar suas marcas. Exatamente, é tão difícil, né, você ter um produto competitivo aqui no Brasil que tem uma boa demanda no exterior, e quando isso acontece, se o país não te dá boas condições, você realmente está perdendo boas oportunidades. É uma Sim. boa observação sua. Um outro ponto que eu acho que é fundamental a gente conversar aqui um pouquinho é sobre responsabilidade social e ambiental. Hoje em dia não dá mais para a gente pensar em atuar no varejo, em atuar como uma empresa aqui no Brasil, se a gente não tiver atenção a esses aspectos sociais e ambientais. Conta um pouquinho como que a Bibi está com relação a esses dois pontos tão importantes. A gente aqui na Bibi participa há muitos anos de um programa que se chama Origem Sustentável. Inclusive, até um programa inovador, né? Ele é dentro da Bicalçados e a Sintecal, que trabalha com toda a cadeia de fornecedores, né, do calçado no Brasil, e a Associação Brasileira, né, da Indústria de Calçados. E hoje a gente é uma empresa certificada na categoria máxima, né, que é a categoria diamante. Então, é um programa que a gente iniciou lá atrás, fomos uma das pioneiras aí na certificação. Ela tem a SGS aí que faz as auditorias em dois anos, então é a terceira
já recertificação no diamante. Então, ele tem os pilares aí do social, do cultural, do econômico e também do ambiental. Então, a gente tem frentes, né, em todas essas áreas, mas, mais uma vez, né, eu acredito que a gente não constrói, uma empresa de 75 anos não constrói a sustentabilidade de um dia para o outro, né? Eu acho que é uma consequência, né, de boas práticas, é uma consequência realmente de um valor, né, na busca de equilíbrio, né, com todos os públicos que a gente se relaciona. Então, acho que a Bibi tem já isso como propósito, que é fazer o bem, né, para gerar boas lembranças, fazer o bem um passinho por vez, que é o nosso propósito dentro. E nessa busca constante, né, a gente está sempre buscando inovações para que as nossas operações industriais a gente possa usar, né, o menos resíduos possível, ou coprocessar, ou reciclar, né, ou trabalhar, por exemplo, resíduos de couro, né, na operação industrial. Hoje elas viram adubo, né, na questão agrícola, né. Na parte social, nós temos um programa muito interessante aí, já há anos, que, inclusive, ano passado, 2023, 57% dos jovens que participaram desse programa, a gente conseguiu depois que eles ficassem, né, ocupassem posições aqui na empresa, que é o Fábrica de Talentos. Então, tanto na unidade da Bahia, da nossa indústria da Bahia, como no Rio Grande do Sul, nós temos escolas técnicas, né, para formar confeccionadores de calçados. Então, é um foco voltado para jovens, a gente forma entre 55 a 60 jovens por ano, que eles recebem, né, eles têm que estar em escola, terminando seu ensino médio, e um outro turno eles recebem a aula, que é uma metodologia do Senai. Então, a gente tem uma parceria com o Senai, tem professor do Senai dando aula aqui, junto com, né, nosso time também. Então, eles têm toda a cultura da empresa, nesse quase um ano que eles ficam, e ao final, né, se tem oportunidade dentro, o pessoal fica, né. Então, no ano passado, aí, 57% dos jovens aí que se formaram, né, nesse programa ficaram, né, na empresa. Daí já tem anos aí que até deu mais, né, ou menos, mas o mínimo é que a gente tem aí uma boa efetivação aí, né, ao final do programa, né, apoiando para que ele conheça também uma profissão, né, e se insira aí no mercado de trabalho. Então, é um programa bem legal, social, né, além de também a questão de voluntariado. Então, a gente tem incentivado em algumas entidades, né, mais locais, aí a gente também participar, dedicar, né, horas do trabalho para que os nossos colaboradores possam participar de algumas ações de voluntários, né, aqui nas comunidades locais, bem como também, né, poderia citar para vocês a campanha do Passinhos do Bem, né, que é uma campanha que engaja todos os colaboradores aí do nossa rede de varejo, os nossos franqueados, que na compra, né, de um chaveirinho com um produto ícone da Bibi, que é o Poler, né, uma parte da compra desse produto aí feita pelo consumidor é doado para Amigos do Bem, né, aquela instituição aí que trabalha com foco lá para educação, né, e apoio lá no sertão nordestino. Então, bem legal, e são inúmeras aí questões que a gente trabalha. Também tem na questão ambiental aí toda a matéria-prima que a gente utiliza nos nossos produtos. Nós temos o compromisso de entregar um produto livre de substâncias tóxicas. Então, a gente tem um cuidado, uma homologação com todos os nossos fornecedores em relação a materiais pesados, né? A gente utiliza muito a norma REACH, que é uma norma europeia, né, para o desenvolvimento e também a adquirir essas matérias-primas, né? Então, para que a gente possa trazer mais proteção também para o consumidor final. Então, algumas condições, né? Mas é um valor muito importante a sustentabilidade aí na Bibi. Muito importante, e realmente eles estão de parabéns aí, o impacto disso tudo que vocês promovem, apoiam e incentivam, tanto no aspecto ambiental como social, a gente sabe que é extremamente relevante. Inclusive, o nosso empresário ouvinte aí também tem que se solidarizar com essas questões e entender que cada um no seu negócio tem que fazer um pouco do seu papel e fazer a sua parte. Com certeza. E até poderia citar também, né, se for ver, né, embora a nossa história já está chegando já estamos já com quase 75 anos,
mas são quase 16 anos, agora em março a gente vai completar 16 anos de uma rede de franquia. Então, hoje essa rede de franquia, através do empreendedorismo, através de um modelo de negócio, né, que a gente sempre tem evoluído nesses 16 anos, já foram 4 projetos arquitetônicos, né? Quando a gente pensou lá 16 anos atrás, a gente pensou no modelo de negócio que trabalhava só o físico. Hoje não é nem o e-commerce ligado com a loja digital, é um monte de canais digitais aí, né? Então, todo mundo pensando aí para o consumidor final, então já é um outro modelo de negócio, que a gente até trouxe, né, o layout físico em 2020, inauguramos no final de 2020, na pandemia, nós trouxemos o que a gente já estava estudando, né, já vendo um novo projeto arquitetônico das lojas físicas, e poderia dizer aí que a gente gera quase 800 pessoas só no varejo, empregos hoje só no varejo, né? Através da rede aí de franqueados, através dos nossos empreendedores na rede, né? Então, algo que não existia antes e hoje a gente também economicamente gera emprego, tem essa oportunidade de emprego aí via a rede de franquias. Muito bom, parabéns, vocês são realmente um ótimo exemplo aí. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com você é sobre empreendedorismo feminino. A gente tem aqui na CNDL, no sistema CNDL, um projeto chamado Mulheres que Constroem Varejo. A gente reconhece que existe mais dificuldade, mais barreiras para as mulheres do que para os homens, em todas as áreas, mas no nosso caso a gente aborda isso voltado especificamente ao varejo. E você certamente deve saber que você é um ótimo exemplo, uma inspiração para mulheres que buscam aí posições de liderança, que têm essa vontade de crescer e que muitas vezes no mercado em si tem ali suas dificuldades e barreiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é você ser hoje presidente de uma grande empresa, sendo mulher, quais os desafios que você acha que teve que superar e que tipo de mensagem sobre isso você gostaria de passar aí para quem está nos ouvindo? Poderia te dizer, eu acho que até na indústria, né, existe menos mulheres, né, CEO na indústria do que no varejo, né, quando a gente está nos dois mundos, aí a gente enxerga que até no varejo tem mais, mas sim, né, eu acho que existe, né, e está crescendo, né, a gente mesmo aqui na empresa tem muitas lideranças, né, femininas, né, hoje aí na BB. Acho que a gente também é destaque nesse sentido. Mas o que eu poderia dizer? Eu acho que é tudo uma questão de educação, porque eu venho de uma família, né? Meu pai foi presidente, né? Mas eu venho de uma família de 3 mulheres, né? Então eu só tive irmãs dentro de casa. E eu brinco, né? Que na época meu pai gostava de esporte, né? Gostava de correr ou de até jogar futebol. Depois ele entrou para o tênis e nós entramos para o tênis também, né? Junto com meu pai. E muitas vezes, e o meu pai tinha na época, a gente tinha se mudado e ele construiu uma quadra de tênis, e na época, na cidade, uma cidade pequena, começou a convidar amigos para ter aula lá em casa, né? Então a gente tinha aula, aí os primeiros campeonatinhos faziam lá em casa e numa boa, não. André, vai jogar ali, né? E eram normalmente amigos dele, filhos de amigos, e a gente tinha que jogar com os homens, né? Normalmente. Então, a nossa educação nunca foi assim, não vai jogar porque é mulher, né, lá em casa, né? Então a gente era estimulado assim, né? Não jogar, a gente jogava bem, né? A gente jogava também depois voleibol, né? Então a gente era incentivado para ir, para ter coragem, né? Para fazer. Então nunca foi essa coisa, não vai fazer porque é homem e mulher de casa, né? E eu acho que isso é um grande estímulo, né? Eu acho que as mulheres que têm um estímulo nesse sentido na sua educação em casa já saem com mais coragem, né? Para enfrentar o mundo afora. E aí depois também aqui no próprio negócio, né? O que a gente vivenciava na família, a gente também vivenciou aqui na empresa, né? Então, quer fazer, tem uma boa ideia, vai lá e implementa, né? Não precisa, aqui, não vai poder implementar porque é homem ou mulher, né? Então, essa liberdade, né, de coisas boas, da gente correr atrás, de implementar, acho que a gente sempre foi incentivado, né, aqui na própria cultura da empresa, né? Então, tudo isso eu acho que facilita, eu acho que vem muito dessa educação, dessa cultura aí que precisa avançar para que realmente possa ser mais participativa, né, e realmente ser meritocracia, né, porque também, eu digo, eu conheço, tenho amigas que querem
não querem ser líderes ou isso, né? Ou querem cuidar, ou depois de um certo tempo quiseram cuidar mais dos filhos, né? Tá tudo certo, né? Até homens também quiserem fazer isso, aquilo, acho que está tudo certo, né? A pessoa tem que realmente querer, porque uma vez que a gente, né, entra, né, e tem vários chapéus para a gente poder usar, a gente vai ter que buscar esse equilíbrio, né? Hoje eu sou casada, então tenho o papel de esposa, tenho o papel de mãe, né? Tenho o papel de ser empresária, né? De líder, são vários papéis aí que a gente tem que servir, a gente tem que servir bem, né? Tem que estar feliz, né? E não com problema, né? Que não está conseguindo, né? Então tem que se organizar para poder entregar bem aí todos esses papéis, né? Então eu vejo que é muito mais nesse sentido. Eu nunca me senti assim, embora a gente sabe, né, que tem os desafios, mas eu nunca me senti menor por ser mulher, né? Eu acho que muito por sempre esse estímulo positivo que a gente teve como ser humano, de correr atrás da educação, de correr atrás de conhecimento e de ter a liberdade de, né, nos ambientes, tanto empresarial como também na família, de correr atrás dos nossos sonhos e de realizar. Muito bom, muito bom. Bom, já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento da conversa, o tempo passa rápido, mas antes de terminar, eu queria muito ouvir de você, e eu acho que o nosso ouvinte também gostaria de ouvir, qual que é o segredo, ou quais são os segredos para um empreendedor conseguir construir uma marca referência de sucesso e com tanta longevidade? O que você poderia dizer aí, contribuir para quem está nos ouvindo, da experiência da Bibi, para que realmente a gente consiga aí ajudar o empreendedor a pelo menos tentar chegar perto desse sucesso que são vocês? Acho que, em primeiro lugar, é a gente ter um sonho, né? Então, acho que a gente precisa ter um sonho, uma visão, né? Para onde a gente quer ir o negócio, né? E dentro dessa visão não é atirar para qualquer lado, né? A gente precisa buscar um posicionamento, né? E uma vez que a gente tem um posicionamento, aí a gente tem que ter consistência, né? Porque a gente não pode vender de tudo, né? E querer atacar todos os mercados, né? Então precisa ter esse foco, e aí construir, né? Junto com o time, né? Eu acho que ter valores, né? Eu acho que uma cultura forte aí, né? Engaja o time também, né? Para que a gente possa buscar essa visão, né? Esse comprometimento, né? Porque se a gente sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa empoderar as pessoas, né? Para que as pessoas possam, sabendo para onde a gente quer ir, né? Os valores que a gente quer praticar, né? O posicionamento que a gente tem aí, deixando isso bem claro, aí as pessoas fazem o impossível, né? O inimaginável, né? Através do comprometimento e esse engajamento. Então, acho que são aí algumas fórmulas importantes, né? Porque a gente vai precisar sempre estar evoluindo, né? E através de gente sabendo para onde ir, né? E engajado aí com o nosso propósito e valores. Legal, legal. Obrigado por compartilhar aí com a gente um pouco da história da Bibi, um pouco da sua história, um pouco das lições que você aprendeu ao longo desses anos aí de experiência. E a gente queria agradecer aqui em nome de todo o Sistema CNDL sua presença e participação nesse episódio. Obrigado, Andréa. Obrigada, Daniel. Obrigada aí todo o público que vai assistir o podcast, né? Sucesso aí para todos nós. Excelente ano. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigado por estar conosco. Não deixe de curtir e compartilhar o episódio e de se inscrever para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e até lá. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode conferir os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.